Olá, amigos investidores, eu sou Pablo Pinheiro e estou aqui para resumir como foi o quarto mês do ano para você que nos acompanha aqui no Monitor do Mercado. O mês de abril foi marcado pela forte volatilidade dos ativos norte-americanos, com os principais índices acionários tendo quedas de mais de 10% nos piores momentos e o dólar perdendo valor frente aos principais pares, com o DXY voltando a operar com consistência abaixo de 100 pontos, algo apenas visto lá em abril de 2022. Graças ao atabalhoado plano de tarifas divulgado pelo governo de Donald Trump, que veio muito acima do esperado pelos agentes do mercado e sem muita clareza sobre os seus reais objetivos e, principalmente, formas de implementação. Contra o seu principal rival comercial, a China, a guerra tarifária escalou de uma forma ainda menos profissional, parecendo muito mais uma discussão comandada pelo ego do que um jogo estratégico de xadrez que de fato movimenta todo o tabuleiro global. Felizmente, com a passagem dos dias, os índices foram se recuperando, mas não na mesma velocidade que os ânimos e as projeções dos analistas para os desdobramentos econômicos. Os temores de uma recessão global seguiram e seguem acompanhando os noticiários e principalmente os dados econômicos passaram agora a ter mais relevância, já que as primeiras medidas do governo começam a se refletir nos números. Para você ter uma ideia, o PIB do primeiro trimestre recuou 0,3% na maior economia do mundo em termos anualizados, contra uma expectativa de um leve crescimento, intensificando as preocupações com uma possível recessão americana e fazendo com que as apostas de corte de juros pelo Fed possam começar mais cedo. Isso é um bom termômetro para que possa acontecer na primeira reunião de maio. Por aqui, o Ibovespa seguiu atraindo os recursos dos investidores internacionais e conseguiu emplacar a segunda alta mensal consecutiva, avançando 3,7% aos 135 mil pontos, voltando a se aproximar das máximas históricas. E o real seguiu se valorizando em relação ao dólar, dessa vez de uma forma um pouco mais tímida, após muita volatilidade no mês. Apesar de navegarmos praticamente apoiado nos ventos globais, os brasileiros não esquecem que o nosso barco, apesar de grande, ainda está fragilizado por conta das discussões sobre o quadro fiscal e a inflação, que volta a ser tema central das conversas, principalmente em Brasília, onde as eleições de 2026 já estão em pauta. Além disso, ambos os temas serão cruciais para a tomada de decisão do Copom na sua reunião de maio, de onde se espera mais uma alta na Selic de 0,5 ponto percentual e, principalmente, o tom do comunicado para saber se teremos mais um aperto ou se o ciclo se finda nessa reunião. Nos destaques do mês, as empresas ligadas à economia doméstica despontaram e marcaram as maiores altas do Ibovespa, com destaque para o grupo Pão de Açúcar, Localweb e Asas, que foram as top 3 com ganhos de 37%, 35% e 30% respectivamente. A primeira e a terceira colocadas foram impactadas principalmente pela expectativa de arrefecimento da inflação e a capacidade de compra da população, enquanto a segunda traz consigo as expectativas do fim do ciclo de alta da Selic, tornando seus múltiplos mais atrativos. Já do lado negativo, as maiores quedas foram os papéis da Azul, Brava e PetroRecôncavo, com 55%, 25% e 22% de desvalorização, respectivamente. Tirando a Azul, as maiores quedas foram de empresas ligadas às commodities, podendo citar a Petrobras, que foi a quarta do ranking, já que o minério de ferro e o petróleo recuaram fortemente com o medo de uma recessão global causada pela guerra tarifária. Aliás, esse cenário seria ótimo para a Azul, já que parcela relevante do seu custo é em dólar e com combustíveis, mas o alto nível de endividamento e o arrastado plano de reestruturação da companhia tem afastado cada vez mais os investidores minoritários, que não veem com bons olhos a forte turbulência que a empresa enfrenta. Outro destaque local que não poderia deixar de citar é o terceiro mês seguido de ganhos para o IFIX,
que avançou 3% no mês e acumula uma alta de mais de 12% desde o início de fevereiro, algo que comentamos aqui no primeiro vídeo em relação aos descontos de múltiplos no segmento e que resultou num ótimo movimento para os investidores que aproveitaram as pechinchas e reforçaram posições, ou para aqueles que começaram a investir nesse segmento. Os destaques seguiram sendo os fundos ligados a imóveis físicos, como galpões logísticos e lajes corporativas, assim como alguns fundos de fundos que estavam com muito desconto em relação ao seu valor patrimonial. Bom, e o que esperar de maio, meus amigos? Bem, o quinto mês do ano deve seguir a mesma toada dos meses anteriores, com uma volatilidade acima da média e com os mesmos temas no radar, principalmente a evolução da guerra comercial entre China e os Estados Unidos, já que os demais países estão em negociações avançadas, segundo informações. Além disso, temos as decisões de juros por parte do Fed e do Copom, onde a inversão de ciclo ainda não está tão clara para conseguir precificar os futuros dos ativos. E aí, o que acharam do nosso resumo de abril? O mercado está agitado, mas há oportunidades para quem souber navegar. Deixe aqui embaixo seus comentários sobre o que esperam para o mês de maio e se querem mais análises como essa. Não se esqueça, é claro, de curtir e se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!